Fala, terapeuta. Beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para você, para mim, para todos nós, maneiras aí práticas da gente começar a analisar e entender como são as nossas energias. Tentar sair um pouco daquela coisa mística, né? Como eu já ouvi de uma pessoa aqui em Minas Gerais, que aqui a companhia aí de energia chama CEMIG, paga nós. E aí, quando eu vou falar de energia, assim, com a pessoa, ela fala, cara, quem faz energia é a CEMIG, sai desse lugar. Eu falo, cara, beleza, vamos falar aqui um pouco. Energia. Sejamos seja você, sejamos nós terapeutas, na prática, a cura que nós queremos levar aí, queremos colocar aí de ajuda para os nossos interagentes, para os nossos clientes, né? Nós temos que ser, na prática, essa cura. E eu falo isso porque você já se pegou aí, em alguns momentos, quando você vai atender uma pessoa e aquilo que ela tá te relatando é exatamente, eu pelo menos me pego com isso o tempo todo interagindo, falo, caramba, mano, espelhos da vida. Exatamente com a mesma dificuldade que ele tá passando, exatamente com a mesma coisa, ou que eu já tenha passado e aquilo está num processo, né? Porque eu não acredito que as emoções, que as coisas são 100% curadas. A gente está aqui para conviver com isso e para aprender com essas questões que nós temos dificuldades. A gente consegue se relacionar melhor com elas, integrar, né? Introjetar, integrar o nosso ser às questões, mas elas vão estar sempre com a gente, porque fazem parte da nossa história, né? Os nossos traumas, nossas dificuldades fazem parte da nossa história e não tem como esquecer, sair, faz parte da gente. E eu já me peguei várias vezes quase toda a sessão, com as questões, né, que ou eu estou passando naquele momento ou que eu estou em processo de cura com elas. E isso traz para mim uma conexão, uma empatia ainda maior com os meus clientes e faz eu pensar, né, não estamos aqui à toa. Então quem tem esse papel aí que tem no seu corpo, na sua essência, esse papel de terapeuta, é muito, muito, muito importante a gente estar sempre em processo de cura nosso mesmo, porque é a partir disso que a gente vai conseguir ajudar mais e mais os nossos clientes e interagentes. Então sejamos nós na prática essa cura, né? Estejamos o tempo todo ali alinhados com o propósito que a gente quer que as pessoas, alcancem, ou que a gente quer facilitar o processo. E tem duas questões que eu acho importantíssimas nesse propósito de estarmos nos curando o tempo todo para poder ajudar o outro, que são, o nosso coração, ele tem um campo magnético, um campo vibracional. Muitas vezes, eu nem sei quantas vezes são, eu já ouvi isso de vários terapeutas, tal, não sei quantas vezes exatamente são, assim, o quanto o nosso coração vibra e o quanto o nosso coração é mais magnético que o nosso cérebro. Então, aonde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente leva nosso discurso, a nossa ajuda com os nossos clientes, com os nossos pacientes, para um lugar muito teórico, né? Eu tenho que fazer isso, você pode olhar desse jeito, isso e aquilo, só que a gente mesmo nunca passou por aquilo, então fica num campo muito mental, né? E aí não tem o mesmo impacto na pessoa, essas questões que estão mais no campo teórico, do que o impacto que tem algo que realmente toque a gente. Que a gente realmente já passou por aquilo, que a gente sinta de verdade como aquilo funciona no nosso corpo, como aquilo mexe nas nossas emoções, como aquilo se entranha nas nossas vísceras, né? Como aquilo mexe, quando aquela questão específica que a pessoa está te relatando realmente vibra no seu coração, você fala de um lugar
muito mais forte. Você fala de um lugar do coração. E aí, as coisas que você vai levar para a pessoa, se vem disso, do seu interno, se vem no coração, vai alcançar ela muito mais, não sei quantas vezes mais em números, né? Mas tem o potencial de alcançar muito mais ela do que coisas que a gente fica falando só de teoria, né? Ah, eu acho que isso poderia fazer... olhar para esse jeito, sendo que eu não passei isso. Então, essa é a primeira coisa. O campo magnético, o campo vibracional do coração, de coisas que a gente realmente já passou, cria uma empatia muito maior com a pessoa, porque esse campo do coração, ele é muito maior do que o campo do cérebro, tá? Do que o campo mental, digamos assim. E outra coisa que um grande professor meu aí fala em todas as imersões e trabalhos que eu já fiz, que a gente só consegue levar as pessoas para os lugares que a gente já foi, ou que a gente pelo menos está disposto a ir, né? Tá tentando descobrir um caminho para chegar naquele lugar. Isso é meio que óbvio, né? Meio que claro. Como é que a gente vai levar uma pessoa para um lugar que a gente mesmo nunca foi, ou que a gente não está tentando descobrir um caminho? Então, por isso que todo terapeuta, reforçando aquilo, precisa estar em constante processo de cura. E todo terapeuta também, se bobear, eu ouso dizer assim, que são as pessoas que mais têm feridas, que mais têm traumas, que mais têm dificuldades com a vida. Porque é o exercício de tentar curar essas questões pessoais que faz com que a gente vá arquitetando, aí, engenhando, estruturando possibilidades de sair disso. E aí a gente se vê com tantas possibilidades e faz parte, e para essas pessoas faz parte da essência compartilhar, a gente fala, cara, olha, tá dando certo isso para mim, eu vou passar para outra pessoa. Então, duas coisas que tem que ficar muito marcado na nossa cabeça. Do terapeuta e de todo mundo, né? Que trabalha com pessoas, que se relaciona, ou seja, todo mundo no universo, né? Mas mais especificamente para os terapeutas aqui agora. A gente só consegue levar as pessoas para os lugares que nós já fomos ou que estamos dispostos a ir, e também a outra, o nosso coração vibra muito mais forte do que o nosso cérebro. O nosso coração é muito mais magnético do que o nosso cérebro. Então, o campo vibracional do coração é muito maior. Então, falemos de um lugar do coração para causar a empatia. Beleza? E aí, nesse campo aqui, como eu vou falar nesse vídeo de uma ferramenta um pouco mais prática, que vai conseguir chegar a tocar aí as pessoas, tanto que são mais do campo mais holístico, que trabalham com questões não tão materiais, mensuráveis, como também para pessoas, estarei falando nesse vídeo, para pessoas que são um pouco mais céticas aí, que tendem a procurar ferramentas que sejam mais palpáveis, né? Que ela consiga muitas vezes redigir, que ela consiga ver, vislumbrar, ou pelo menos sentir de real no corpo, né? Com coisas que ela tá vendo. E aí essa análise energética que eu tô falando, primeiro que a gente tem que falar sobre o que é essa tal dessa energia, né? De maneira bem prática, a gente consegue sentir a energia no nosso corpo e nas pessoas tranquilamente. Não precisa ir de nenhum artefato místico, alquímico, de bruxaria para a gente saber o que é energia. Quando eu acordo e estou disposto, eu estou com energia no meu corpo. Quando eu quero fazer algum exercício físico e meu corpo tá, nossa, cansado, não estou querendo, eu estou sem energia, né? Quando eu estou querendo ter alguma atividade, por exemplo, me relacionar com alguém, ou levantar, ir para algum lugar, e meu corpo não está querendo, ele está sem energia, né? Ou está sem energia, ou tem algo ali que está bloqueando o fluxo natural dessa energia.
Existem outros milhões de exemplos do que é energia e de lugares também que a gente consegue ver energia solar, por exemplo. Tem como a gente negar que existe energia? O calor, né? Ele é uma energia. Quando o sol bate aqui na Terra, a gente sente a gente esquentando, sente as coisas esquentando. É uma energia. A gravidade. Imagina a Lua lá onde ela está, a influência que ela tem no mar, né? Nas marés. Tudo isso são exemplos de energia. Quando a gente se alimenta, a gente está meio, né, acamadinho lá, meio xoxo, e eu coloco um alimento gostoso, aquela coisa bem, né, vistosa para dentro, assim, você se sente mais energizado, né? E são coisas que são exemplos aí práticos do que são, do que é essa energia, para sair do campo só do misticismo. E aí, todo o problema que a gente tem, que a gente, os nossos clientes, todos os problemas que nós temos, eles tendem a estar relacionados a desequilíbrios energéticos. A medicina oriental já fala disso, né, há muito tempo, e aí a medicina ocidental está começando a entender mais essas questões, tanto que algumas práticas terapêuticas que a gente fala que são mais holísticas, digamos assim, estão começando até a fazer parte aí do SUS, né, aqui no Brasil, por exemplo. Já tem Reiki, algumas coisas relacionadas à acupuntura, até constelação familiar, algumas coisas assim já estão entrando no hall aí de práticas da medicina ocidental. Então, a energia é algo que está claro, né? Está perceptível, que a gente consegue entender, não está num campo só, nossa, o que é energia? É uma coisa muito sutil, é uma coisa que eu não consigo perceber, para de falar disso, é bobeira. Não, a energia existe. A gente consegue perceber tanto no nosso corpo, como na maneira com que as coisas ao nosso redor se relacionam. Quando a gente chega em um lugar, por exemplo, a gente consegue, a gente chega em um lugar e a gente vê, porra, tá pesado, né? Tá uma coisa mais densa. Ou não, você chega num lugar, tá alegre, tá feliz, é energia que está se expressando de maneiras diferentes ali. E toda dificuldade que a gente tem, em algum nível, está relacionado a esses desequilíbrios energéticos, que ou são esses desequilíbrios, ou são falta de energia, né, no nosso corpo, ou bloqueio. Quando eu falo falta ou bloqueio, é porque nós somos, por essência, seres aí consumidores de energia, consumidores e transmutadores, né? A gente consome energia do meio, essa energia ela é integrada no nosso corpo, a gente transmuta ela de alguma maneira, né, biologicamente falando, bioquimicamente falando, e espiritualmente falando também, emocionalmente, e a gente coloca essa energia para fora. Então, quando eu me alimento, eu estou colocando energia para dentro de mim. Quando eu vou falar com uma pessoa, quando eu estou fazendo esse vídeo, quando eu vou abraçar uma pessoa, a pessoa sente a minha energia, sente o meu expressar, né? Nós somos energia, a matéria é energia, só que a energia é expressa de maneiras diferentes. O meu braço aqui, o meu corpo, é energia condensada em matéria, mas não deixa de ser energia. É energia, é estados vibracionais diferentes. E aí, para trazer uma ferramenta prática para isso, e que vai atender, como eu falei, tantas pessoas mais do meio holístico como as mais céticas, existe aí um conceito milenar aí, né, das culturas mais orientais, do Tantra, budismo, taoísmo, que fala aí da visão dos chakras, né? E aí os chakras, para algumas pessoas aí já entra em algum lugar, não, aí ele vai falar de coisa muito holística e tal. Então, para você que é cético, mais prático, pragmático, que acha que não acredita nisso, que eu não consigo ver, né? No campo, pelo menos aqui da matéria, do 3D aqui nosso, a gente não consegue ver os chakras no nosso corpo. Então, para você que não acredita, pelo menos entende isso como possibilidades de expressão da energia. Beleza? E para você que acredita nos chakras, né, tenta entender no seu corpo, tenta sentir como que está essa expressão. O que são os chakras para essas pessoas nesse meio mais holístico, né? Os chakras, eles são centros de energia. Nós temos aí vários chakras pelo nosso corpo,
Vários. Nem sei direito qual que é a quantidade. Mas para esse campo mais das terapias, a gente fala especificamente aí em 7, tá? 7 chakras principais, que são aí esses centros de energia que são localizados no nosso corpo. E esses 7 principais, eles estão alinhados em linha reta, né? Mandando eufemismo, mas estão alinhados aí da base da nossa coluna, lá na região do períneo, que é aquela região ali que fica entre o órgão genital e o ânus. Então o primeiro se encontra ali, e o último desses 7 está bem no topo da nossa cabeça. Então imagina uma linha certinha com 7 centros de energia. E cada centro de energia desse é responsável aí por um certo tipo de expressão, né, energética da gente, e como a gente vai se relacionando com o mundo e com a gente mesmo, né? Porque a gente está aqui nessa dimensão terrena para poder se relacionar com a gente, com o mundo e para aprender. E aí, qual que é a ferramenta que eu estou trazendo? A gente poder analisar como está a expressão energética, como nós colocamos para fora cada uma dessas dimensões relacionadas a cada chakra. Beleza? Vou falar de uma maneira bem prática aqui. Qual que é o primeiro chakra? O primeiro chakra é o chakra base, chakra básico, ou no nome em sânscrito mesmo é o Muladhara. É até esse aqui que eu tenho aqui, tá? Que é o chakra básico, o chakra ligado aí à vitalidade. E qual que é a principal função aí desse chakra? A principal função desse chakra é aterrar e estabilizar a gente. Ele está ligado aí ao instinto de sobrevivência. E quando eu falo aterrar, aonde que está a sua energia vital? A nossa energia vital, como eu falei, a gente traz ela de consumindo energia do mundo e traz ela também através do que a gente absorve diretamente da terra. Por isso que é aterrar e estabilizar. Essa energia do chakra básico está muito conectado com a nossa sobrevivência, com nossas questões mais viscerais. É através dela desse primeiro chakra, que é esse centro energético, um círculo, né? Todos eles ficam girando e cada um gira de uma maneira diferente. O chakra básico, ele gira de uma forma mais lenta, digamos assim. Ele está integralmente relacionado com o nosso corpo físico e com essas questões mais materiais, tá? Então, quando esse chakra básico ele está alinhado certinho, a gente consegue absorver a energia do universo e a partir da absorção dessa energia é que a gente vai começando a se expressar, né? Mas como esse chakra está completamente relacionado aí a questões mais materiais, né? Quando a pessoa não está com esse chakra muito alinhado, quando não está com essa dimensão da vida dela, de conexão com a terra, de conexão com a energia vital, não está muito alinhado, ela tende a ou não conseguir se conectar com a matéria, né? Não aterrar mesmo, não estar presente, não estar focado na realidade. Sabe aquelas pessoas que você vê que parece que está o tempo todo voando, viajando? A gente precisa também viajar, a gente precisa, né, desse imaginário. Só que para poder estar nessa dimensão aqui agora, a gente tem que estar aterrado. Então tem que reconhecer as coisas ao nosso redor como coisas de verdade, como coisas que fazem parte dessa nossa experiência aqui. Então, para eu poder produzir a minha vida, para eu poder arquitetar as coisas ao meu redor, eu tenho que estar conectado com a terra, né? Eu tenho que estar conectado com as plantas, tenho que estar conectado com tudo que é material. E aí, quando a pessoa está meio desequilibrada nisso, ou ela fica nesse lugar muito avoado, e você pode começar a perceber aonde que você se encontra nisso, ou é uma pessoa que é extremamente apegada ao material, né? Tudo tem os dois lados. Então eu posso estar desapegado demais do material, e isso não vai me fazer bem, porque a gente vive no mundo da matéria, então eu tenho que estar conectado com a matéria. É óbvio isso, né? Mas eu não tenho que estar apegado à matéria.
Porque se eu estou apegado à matéria, eu limito as minhas possibilidades de interação com o mundo. Então imagina que eu tenho algo, tenho uma casa, tenho uma roupa, tenho algum objeto, alguma coisa, e eu fico extremamente apegado àquilo. Nossa, meu Deus do céu, não posso soltar isso, tal. Você pode estar perdendo a possibilidade de passar isso para outra pessoa e de ter a experiência nova com outras coisas, né? Então, quando a pessoa está muito apegada assim, ou desapegada demais, tende a não conseguir absorver a energia vital do mundo. E o que faz com que esse chakra se bloqueie? Todos os chakras, na verdade, né? Eu vou começar por ele, mas todos os chakras eles se bloqueiam a partir das nossas crenças, desse artefato mental do cérebro, faz com que os chakras se bloqueiem e que a energia não flua direito sobre eles, tá? Então, quanto mais crenças limitantes aí a gente tem com relação a que podem vir aí de traumas ou da nossa própria psique instintiva, digamos assim, que todos nós trazemos traços também, né? De como nós vamos ver o mundo. E isso está mais conectado assim à astrologia, e disso a gente vai falar em outras questões. Mas então, o que faz com que um chakra não absorva corretamente a energia e não deixe que a energia flua para os demais? Porque estão todos alinhados, né? São as crenças, nossas crenças limitantes, são os nossos pensamentos, que fazem com que quando a energia venha pra gente, porque a gente está o tempo todo absorvendo energia, quando ela vem pra gente, e ela vai entrar, por exemplo, no chakra básico, e a gente tem muitas questões relacionadas por exemplo, ao chakra básico, muitas questões relacionadas ao medo, né? Porque ele está relacionado aí a essas questões da sobrevivência. Quando a gente tem muito medo, quando a gente foi muito dificultoso ali os primeiros anos da nossa vida, a gente passou por muitas dificuldades ali traumáticas, e a gente não conseguiu se relacionar com o mundo, não conseguiu entender o mundo como um lugar beleza para eu estar, a gente tende aí a criar medo, e aí as pessoas que têm muito medo são pessoas que geralmente podem ser apáticas, né? E ficar muito avoado, porque não quer viver a realidade, então fica muito avoadinho ali, foge da realidade. Ou são pessoas extremamente apegadas, e ambos estão limitando aí a vida. E aí, seguindo, depois desse chakra básico, nós temos aí o chakra sexual, né? O chakra sexual, ele é um chakra que está ali um pouco abaixo do umbigo, esse centro energético. Ele está relacionado, quando a gente fala de sexual, não está relacionado completamente, diretamente só ao ato sexual em si. Ele está relacionado à nossa energia, à nossa energia de criação, a nossa energia de gerar. Porque a energia, ela brota do chakra básico, e aí, se ele está tranquilo, não está bloqueado, ela sobe. E aí, essa energia alcança o chakra sexual, que é o chakra da criação, da geração. Por isso que está relacionado com os órgãos genitais, né? Porque é a partir desses órgãos que a gente cria, que a gente se reproduz e tudo isso. E aí, para a gente colocar um lugar lógico assim, quando a energia brota, a gente tem que fazer algo com ela, né? Criar alguma coisa, gerar algo dela. E aí esse chakra sexual está relacionado a esse gerar. Então, como que está a sua vida, a sua imaginação, a sua criatividade? Você está com bastante potencialidade aí para criar coisas, para imaginar, para vislumbrar possibilidades, para gerar, né, projetos, para gerar ações legais para sua vida? Ou você está mais travadinho, né? E aí, se você fica nesse lugar assim, que você não consegue criar muito, não consegue gerar muitas coisas, essa energia tende a ficar bloqueada, tende a ficar casa de carnes, reis. Essa energia, ela tende a ficar bloqueada ali. E aí, o que faz a energia ficar bloqueada no chakra sexual? As sensações de culpa.
Quando a gente tem muitas crenças aí vindas das nossas famílias, por exemplo, né, e sociedade, que a gente se culpa por, por qualquer coisa, né, de ter passado por algum trauma, a gente acha que foi a gente, vão introjetando na gente que não, você não deveria ter feito isso, você que fez errado, isso e aquilo. Então a sensação de culpa impede que a gente seja criativo, né? Então a gente tem que fazer alguns trabalhos aí para ver o quanto você se sente culpado pelas coisas, o quanto você se sente menos pelas coisas, porque se você entender que o mundo é impermanente e que nós estamos todos conectados, não existe culpa. Existe responsabilidade e uma ação que eu tenho que fazer sobre aquilo, mas culpa não vai existir. Nós estamos todos conectados, tá? E aí, qual que é o próximo chakra? O próximo chakra aqui é o chakra do plexo solar, que ele fica um pouco acima do umbigo, tá? E é um chakra aí, esses 3 chakras que eu falei, o chakra básico, o chakra sexual e o plexo solar, eles estão aí todos relacionados mais a esse ambiente, essa dimensão mais física do nosso ser, né? Então a gente recebe energia pelo básico, a gente transmuta essa energia em criação, em imaginação, pelo sexual, em geração, e aí quando ele sobe, a gente cria, ele sobe pro plexo solar, é nesse momento aí que esse chakra tá associado aí à nossa vontade de começar a materializar as coisas, né? A nossa percepção da nossa própria força, a nossa percepção, eu tô imaginando, mas eu tenho que fazer, eu tenho que levantar e fazer, não adianta só eu ficar imaginando ali as coisas. Então você é daquelas pessoas que fica imaginando muito, mas tem dificuldade de colocar em prática as coisas? Se for, quer dizer que ali você está acessando algum bloqueio desse chakra. E o que bloqueia geralmente esse chakra da força de vontade, da expressão? São sensações aí de frustração e de vergonha, né? Alguns traumas, alguns episódios aí que a gente passa pela nossa vida, faz às vezes com que a gente, por ter sofrido aí algum tipo de bullying, por ter sido rechaçado, alguma coisa assim, a gente às vezes fica bloqueado nessa expressão material da nossa criatividade. Então a gente vai fazendo aí alguns processos para ir dissolvendo essas sensações de frustração e vergonha. Então você se sente muito frustrado com algumas questões, sente vergonha de colocar a sua energia para fora. Se sim, aí a gente tem que trabalhar aí as questões relacionadas ao seu plexo solar. Aonde que está a sua vontade? Aonde que está? Você tem que perceber em você mesmo o que te toca, né? De verdade e te impulsiona. E aí o próximo chakra é o chakra cardíaco, né? Que aí ele já está mais relacionado no meio do peito aqui, está relacionado às nossas emoções. E é o chakra aí que conecta esse campo, essa dimensão mais física aqui, com a dimensão mais elevada, mais divina, mais do transcendente, tá? De algo, de uma visão mais abstrata do mundo, uma visão mais do todo. Então é esse chakra aqui, que é o quarto, que conecta os 3 primeiros aos 3 últimos, beleza? E aí esse chakra está relacionado ao quê? Às nossas emoções. Por quê? Porque para eu poder expressar o meu lugar no mundo de essência, eu tenho que descobrir quem sou eu, o que me move nesse mundo através dessas coisas mais materiais. Só que essas coisas materiais aqui, elas têm que estar alinhadas com o meu amor. Tanto o meu amor pelo mundo, quanto o meu amor pelo mundo. Eu tenho que gostar, na prática, eu tenho que gostar das coisas, tenho que gostar de verdade das coisas que eu estou materializando. Porque senão, eu começo, né? Sinto energia vital lá, crio algo, e aí eu começo a materializar isso, começo a colocar isso pra fora, só que chega aqui, ó, puta, mas não é isso que eu amo. Não é isso que eu tenho vontade de fazer. Vai ficar emperrado aqui, ó. E aí, quando tá emperrado aqui, quando eu não consigo descobrir realmente o que eu amo fazer, as pessoas tendem a fechar muito, né, o coração, às vezes porque ele carrega muito o lance emocional. Então, quando a gente sofre alguns traumas, assim,
de ter sido rejeitado, de não ter experienciado o amor de uma maneira bem plena ali nos nossos primeiros anos de vida, com as pessoas que a gente se relaciona e tal, o nosso chakra cardíaco ele fica meio bloqueado, né? A gente perde aquela possibilidade de se integrar direito com as pessoas, de amar, tá relacionado ao amor pelo mundo, que começa a sair assim do eu e conectar com o outro, beleza? E aí o quinto chakra é o chakra laríngeo aqui. Ficou clara a percepção do quarto chakra, né? Se eu estou conseguindo ter realmente, se eu realmente gosto na prática, se eu realmente gosto das coisas que eu estou materializando. E aí ele desbloqueia. Quando eu passo aqui para o chakra laríngeo, que é o quinto, esse chakra laríngeo ele está relacionado aí à nossa expressão e à nossa comunicação. Porque aí, a partir do momento que eu consigo materializar algo e esse algo está conectado com o meu amor próprio e pela minha vontade de fazer algo pelo mundo, pelo amor pelos outros, é a partir disso que eu consigo comunicar isso, né? Eu só consigo comunicar de verdade as coisas que estão alinhadas com todos esses outros dimensões dos outros chakras. Então é a expressão, a comunicação que faz com que a gente esteja com um chakra laríngeo aí mais alinhado. E o que bloqueia ele? Mentira. Mentira. Quanto mais, e quando eu falo mentira, não é aquela coisa, não, eu estou inventando uma mentira. Não, se você começa a expressar coisas que não estão alinhadas aqui, ó, com a sua emoção, com o que você está materializando, esse chakra começa, né? Então eu faço muitos trabalhos no Tantra, por exemplo, da pessoa aí, soltando isso. Porque quanto mais mentira a gente vai falando e vai absorvendo, vai criando uma couraça muscular aqui que vai prendendo toda essa parte da nossa garganta. E aí isso não deixa com que a gente se expresse de verdade, né? Não deixa com que a gente realmente alcance ali a nossa essência. Então, perceba aí o quanto de mentira, mesmo as mentirinhas ali do dia a dia, você está falando, está se deixando levar, porque essas mentiras vão fazer com que você tenha mais dificuldade de expressar, de comunicar a sua verdade. Elas vão se fechando, então percebe isso numa ferramenta mais prática, tá? E aí o próximo chakra é o terceiro olho. E o terceiro olho aí entra uma coisa um pouco mais mística, mas não é tanto assim não, é intuição. A gente consegue na prática perceber o que é intuição. Sabe aquela hora assim que você sabe o que você tem que fazer? No fundo você sabe. Só que como a gente está acostumado a sempre pedir aprovação do externo o tempo todo, né? E como a gente não está associado muitas vezes com o plexo solar de ter aquela coisa da nossa verdade, da nossa vontade materializada, por ter sido reprimido o tempo todo, a gente tende a não acreditar na nossa intuição, né? E aí o que faz a gente desbloquear isso? Porque a intuição ela está relacionada a falta, né, de intuição está relacionada a gente ficar muito no campo da ilusão, muito no campo do imaginário, pessoas que ficam ali, que estão desalinhadas com o Muladhara, com o chakra básico, por exemplo, que estão querendo sair do mundo terreno o tempo todo, tem dificuldade aí, né, de se conectar com a intuição. Porque fica no lugar de ilusão, fica no lugar de não quero estar aqui, então pode levar a pessoa para o mundo de muitas drogas, muitas bebidas, sair do aqui e agora. E aí esse mundo de ilusão, digamos assim, faz com que a gente se desconecte e não se conecte com a intuição, né? E aí a expressão, depois que a energia subiu, passou do cardíaco, a gente conseguiu expressar, você vai ver que intuitivamente vai começar a te vir possibilidades melhores ainda de expressar essa sua essência. E aí, se a gente está conectado no chakra básico lá, realmente querendo viver o que a gente veio para fazer aqui na Terra, essas coisas começam a vir intuitivamente, tá? E aí quando a gente começa a seguir essa intuição de maneira visceral, de maneira potente mesmo, acessa o último chakra, que é o chakra coronário, que é o chakra que conecta a gente completamente com o todo. E aí você pode chamar de divindade, de universo, de Deus, qualquer coisa. Aí vai de você. Quando a gente está com esse chakra aqui desbloqueado, quer dizer que a gente conseguiu fazer a energia subir por todos os outros. A gente está num estado de plenitude. E esse é o objetivo, na minha opinião, de todos nós aqui, né?
A gente tá num flow tão grande com as coisas que não existem bloqueios. Se eu estiver aberto para receber energia, se eu estiver imaginando, criando as coisas que estão alinhadas com o que eu quero, materializando elas, percebendo se é realmente aquilo que eu quero, se eu gosto mesmo daquilo, eu começo naturalmente a expressar isso. E eu expressando isso vai me abrindo várias possibilidades de ver N maneiras de expressar isso cada vez mais, e isso abre o meu ser, isso me coloca numa vivência mais plena, tá? E a dica que eu deixo: pega as descrições de todos os chakras, eu falei aqui, se quiser anota as coisas que eu falei, pesquisa na internet, tem aí as funções, os bloqueios de todos os chakras, e percebe qual campo aí eu tô um pouco mais em falta, né? E vai vendo aí as possibilidades do que faz com que você acesse os bloqueios e o que não faz, beleza? E traz isso para um campo mais material, escreve mesmo. Nessa dimensão aqui do chakra cardíaco, eu acho que eu estou um pouco em falta, né? Eu não consigo expressar tanto amor, não tenho tanto amor assim pelas coisas que eu tenho, que eu faço. E aí fica uma questão mais dificultosa mesmo. Beleza? Essa foi a dica de hoje aí do Renan Chodin. Espero aí que vocês tenham gostado. Vamos ter muitas mais práticas aí e sempre conectado com a sua energia. Forte abraço.